O resultado apontado é mais que o dobro da área de 180 mil km registrada no mesmo período pelo Sistema de Monitoramento de Desmatamento Anual adotado pelo INPE, o Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite, PRODES. O conceito de floresta desmatada e a qualidade das imagens analisadas pelo satélite utilizado na nova pesquisa, com menos interferência de nuvens e sombras, são apontados como fatores para a discrepância nos resultados. O mesmo estudo diz ainda que o tamanho de toda a floresta na Amazônia é subdimensionado em 15%. Dados sobre desmatamento servem de base para a elaboração de políticas públicas e acordos internacionais do governo brasileiro. O artigo revela ainda que as unidades de conservação da Amazônia perderam 20 mil km de floresta entre 2000 e 2017. Daria para colocar quase 4 Brasílias nesse espaço. Mas a pesquisa aponta um avanço no reflorestamento entre 2001 e 2013. Considerando o reflorestamento como áreas verdes regeneradas e que assim permaneceram por pelo menos 4 anos, a Amazônia teve um ganho de 21% de floresta do que foi desmatado no mesmo período. O método utilizado pelos pesquisadores da Universidade de Oklahoma considera dados de um radar, pulsar, que obtém imagens mesmo com presença de nuvens, adicionados a imagens de áreas de um satélite, MODIS. Os dados são analisados em um algoritmo que considera um pixel como área verde ou não verde durante o ano inteiro. O estudo afirma que 99,7% dos pixels analisados por esse método, chamado de pulsar MODIS, apresentaram boa qualidade para análise. Por outro lado, a pesquisa aponta que no sistema de monitoramento adotado pelo INPE, o PRODES, que utiliza principalmente um satélite, Landsat, que faz imagens de uma determinada área a cada 16 dias, teve entre 5% e 15% das imagens cobertas por nuvens ou sombras. Nesses casos, analistas do INPE fazem análise visual de imagens de outros 3 satélites, Landsat 8OLI, CBERS 4 e IRS-2, para calcular uma estimativa de perda de floresta nas áreas cobertas. Em seu site, o INPE afirma que a estimativa do desmatamento sob nuvens corresponde em média a apenas 5%. Essa imprecisão nas imagens ainda seria responsável por um subdimensionamento da floresta amazônica. O método Pulsar MODIS identificou km de floresta em 2010, um número 15% maior do que o PRODES apontou no mesmo ano. Chiang Min-Chau, chefe da pesquisa e professor doutor do Centro de Análises Espaciais da Universidade de Oklahoma, explica que outros estudos já haviam apontado inconsistências nos dados do PRODES, mas pela primeira vez isso é mostrado com imagens de melhor qualidade. Pesquisas anteriores já identificaram as imprecisões nos dados do PRODES, no entanto, essas publicações atribuíram os problemas sob a perspectiva de algoritmos e relatórios. Nosso artigo avança este argumento principalmente da perspectiva dos dados com qualidade melhor de imagem, o que garante que nossa análise de dados tenha poucas lacunas, diz o professor Shell, que começou a se envolver em projetos de monitoramento da Amazônia em 2002. Foram 4 anos de monitoramento e análise de dados para que os 14 pesquisadores apresentassem os resultados sobre desmatamento na Amazônia. 2 brasileiros, servidores da Divisão de Sensoriamento Remoto do INPE, Eusio Shimabukuro e Egidio Arai, participaram dos estudos. Além da qualidade das imagens de satélite e o tipo de algoritmo utilizado na análise dos dados, os pesquisadores afirmam que a definição de cobertura florestal interfere no resultado final. Na pesquisa da Universidade de Oklahoma, eles consideram a perda de área verde como desmatamento. Já o PRODES utiliza apenas o conceito de floresta primária para desmatamento. Ou seja, após uma área ser desmatada, mesmo que ela seja reflorestada posteriormente, essa área não é mais analisada pelo sistema de monitoramento, explica o pesquisador Carlos Souza, do Amazon, instituto que faz análise sobre desmatamento na Amazônia. Uma vez que detecta o desmatamento, o PRODES não olha mais aquela área. Ele só indica desmatamento de floresta primária. O Amazon fez um estudo utilizando uma metodologia que chamamos de MapBiomas,
com imagens do satélite Landsat, que apontou 12 milhões de hectares, 120 mil km, de floresta em regeneração em 2017, diz Souza. Para Cláudio Almeida, chefe da coordenação do Programa Amazônia, COAS, departamento do INPE que faz o monitoramento de imagens da Amazônia, ela tem hoje cerca de 20% de sua área em algum grau de regeneração, isso representa aproximadamente 140 mil km. No PRODES nós consideramos essa área como uma máscara que não é analisada. Essa parte da verificação é feita por outro sistema do INPE, o TerraClass, que monitora a ocupação da terra após o desmatamento, afirma Almeida. A pesquisa faz ainda uma análise da dinâmica do desmatamento na floresta. Em 2010 e entre 2015 e 2016, houve um crescimento acentuado no desmatamento por fatores climáticos. O El Niño trouxe um clima mais seco para a região, o que facilitou a propagação de queimadas, que em média são responsáveis por 70% do desmatamento de áreas verdes na Amazônia. Em anos secos o total desmatado chegou a 3,7 vezes a área de perda de floresta em anos mais chuvosos. A própria dinâmica de desmatamento ilegal estaria facilitando anos mais secos. Estudos anteriores apontam que a degradação da floresta por incêndios e extração seletiva de madeira reduzem a resistência à seca, o que aumenta as chances de desmatamento. Portanto, reduzir o fogo induzido pelo homem e a extração de madeira poderia ajudar, aconselha o professor Dr. Euekin, que também liderou a pesquisa. O professor Kim ainda lembra que as análises apontaram que 90% dos desmatamentos ocorreram em até 5 km de proximidade de áreas que já tinham sido desmatadas antes de 2002. Para o cientista, isso demonstra que o grau de atividade trópica, alterações realizadas pelo homem, impulsiona a perda da floresta na Amazônia brasileira. Para Carlos Souza, do Amazon, métodos diferentes de monitoramento da floresta demonstram avanços no acompanhamento de desmatamentos. O Instituto divulgou na semana passada resultado do SAD, Sistema de Alerta de Desmatamento, que indicou que a Amazônia perdeu 5.000 km de floresta nativa nos últimos 12 meses. O método adotado pelo Amazon também é diferente do PRODES e do DETER, este um sistema em tempo real de alerta de alterações na cobertura vegetal acima de 3 hectares. Essa pesquisa de Oklahoma traz um novo tipo de informação. A comunidade científica é sempre aberta para isso, mas são dados científicos. Para se aprofundar mais, e posteriormente criar um sistema operacional, é preciso se aprofundar mais na pesquisa. Outros trabalhos já tinham apontado que o desmatamento na Amazônia é maior do que o PRODES estima, mas não o dobro como este caso, afirma Souza. Em julho, o presidente Jair Bolsonaro criticou publicamente dados do DETER, que, para ele, não condizem com a realidade. O caso resultou na demissão do diretor do INPE, Ricardo Galvão, e teve repercussão internacional. O estudo de Oklahoma adotou 2000 como ano de referência, ou linha de base, como os pesquisadores chamam. Já o PRODES possui uma referência mais antiga e Souza explica que esse é um fator importante do método brasileiro, apesar das limitações e da necessidade de melhorias. O valor do PRODES é que temos uma série longa de dados, desde 1988. Muitas políticas públicas foram pensadas com base nessas informações, metas que o governo colocou de emissões associadas a desmatamento foram feitas tomando esses dados como referência, então tudo isso é importante. Qualquer método adicional, que vai trazer melhorias, precisa considerar essa dimensão temporal, diz Souza. O chefe do monitoramento na Amazônia, Cláudio Almeida, diz que o órgão acompanha estudos sobre o tema de forma permanente, mas também reforça a importância da série histórica do PRODES. O INPE faz o monitoramento operacional do bioma, mas também tem um lado de pesquisa pela formação da equipe. Então é comum ter pesquisadores do órgão participando ou acompanhando estudos de fora. Desde 1988 o PRODES incorporou alguns elementos de inovações propostas pela academia,
Mas não podemos mudar tudo porque esse fator histórico nos permite comparações importantes com a floresta no passado. No caso dessa pesquisa da Universidade de Oklahoma, vejo que é um bom método para analisar áreas maiores, mas o PRODES ainda é melhor para avaliar desmatamento em locais específicos, avalia Almeida.